Olá, bom dia. Você sabia que o Maranhão é o campeão mundial de câncer de pênis? Uma doença que poderia ser totalmente evitável, chega a matar por ano, matou no ano passado mais de 600 pessoas. É um número absurdo, né? E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio me ajudar a fazer esse programa falando sobre esse assunto foi o Dr. Rafael Campos, que é urologista e cirurgião robótico. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esses números alarmantes que eu falei assim na abertura estão corretos mesmo? Isso. O câncer de pênis é uma doença, como você falou muito bem, completamente evitável e mutilante, né? E que tem interferência bem importante na qualidade de vida dos pacientes, na funcionalidade, tanto na capacidade de miccional, de urinar, quanto na capacidade sexual, né? Gente, mas aí eu fico pensando assim, se é completamente evitável, se o homem pode fazer tudo por ele, por que a gente chega a números tão alarmantes assim? Na verdade, é uma doença de países emergentes, né, de população, né? De baixo nível socioeconômico, baixo nível educacional, né, e uma das principais causas é realmente a falta de higiene com o órgão, né, e também alguns outros fatores contribuem, como o tabagismo, a fimose. A fimose é a incapacidade de expor a glande, a pele, que a gente chama de prepúcio, que cobre a glande, que é a cabeça do pênis. Na fimose, o indivíduo não consegue expor, nunca viu a glande na vida, né? Então isso dificulta sobremaneira a capacidade que ele tem de fazer a higiene do órgão, né? Ele acaba achando que isso é natural, por exemplo, pela incapacidade da glande ser exposta, ele acha que isso é uma condição natural, vamos dizer assim. Por questões educacionais, né? Não sabe que isso é alterado, né? Isso daí é fisiológico até mais ou menos a adolescência. E depois o prepúcio ele vai soltando em relação à glande. Mas tem algumas pessoas, uma porcentagem bem pequena, que continua com essa glande recoberta pelo prepúcio e a incapacidade de expor. E por não saber que isso é importante, né? E também, muitas vezes, pelo acesso ao serviço de saúde para poder ser submetido a uma cirurgia para corrigir isso. Vamos pegar o começo. Seria falta de informação. Isso. Tá? Depois, a dificuldade no acesso que leva a esse estágio. São três etapas assim, bem importantes, a gente pode dizer. Além da vergonha, né, de ter uma lesão, é uma lesão que é realmente, quando ela está localmente avançada, a gente não tem muita dúvida do diagnóstico. É uma lesão que assusta quem olha e tem odor, tem coceira, né, que é prurido. Então isso causa vergonha para o indivíduo, até para manifestar para o médico o que está sentindo, né? Mas a vergonha maior, vou falar besteira aqui, mas a vergonha maior não é ficar sem o órgão depois? Isso, mas o fato é que ele também não sabe que ele pode ficar sem um órgão depois. Isso, né? É verdade. Então, aí nesse caso, informação é tudo, né? Isso, informação é tudo. Essas campanhas todas que está se fazendo ultimamente, primeiro, acho que antes a gente tinha vergonha mesmo de falar com isso, a gente nem falava sobre isso na TV, né? O câncer de pênis, você tem que lavar o pênis, você tem que botar a cabeça do pênis para fora, essa coisa toda, a gente não falava muito isso, né? Mas essas campanhas todas ao longo do tempo que a gente está tendo essa liberdade maior de falar, já deram algum resultado? Quer dizer, já dá para ver que os homens estão um pouquinho mais conscientes desse problema? Sim, principalmente com a campanha do Novembro Azul, né, que é um alerta para a saúde do homem, né, e aí o câncer de pênis está incluído sob o nome saúde do homem, né, não só o câncer de pênis, mas o câncer de próstata, as doenças crônicas como hipertensão, diabetes. Então o homem tem realmente procurado mais o médico em decorrência disso. Geralmente eles tiram o mês de novembro para ir no médico, passar com todas as especialidades. Mas melhorou muito. É só o mês de novembro, né, que ele tira para isso, né? Aquele chamamento geral, todo mundo vai. Isso. Mas alguns tiram sempre um mês no ano para não só novembro, né? Mas a maioria é novembro porque chama atenção, né? E agora nós temos também o seu 4º ano do fevereiro, que é o mês de combate ao câncer de pênis, né? Poxa, mas assim, eu fico pensando, ano passado foram 651 amputações e mais de 454, para ser mais exato, 454 óbitos. Esses números são, assim, é difícil de aceitar uma coisa dessa. Isso, são alarmantes, né? Inclusive, nós temos dados da Universidade Federal do Maranhão, pesquisa da Universidade Federal do Maranhão, sob o nome do professor Gil Eanes, que o Maranhão é o campeão mundial
de câncer de pênis. Olha só que título que nós conseguimos. É muito triste, né? Mas a gente não é o exclusivo, né? Então, a região norte do país tem muito, os outros estados da região nordeste, os outros países da América Latina, são muito, a incidência é bem alta, Peru, Bolívia e Paraguai, né? Então, realmente é um país, é uma doença de países em desenvolvimento. Em desenvolvimento, a gente chama uma palavra bonita, né? Isso. Em desenvolvimento. Mas eu dizer assim, depois, vamos lá, detectou o problema, tá lá, já está com câncer, já está... Até que ponto ela pode ser reversível? Ou quando se descobre, ela já está quase sempre reversível? Qual é a rotina de vocês? Infelizmente, a gente ainda descobre, nossa rotina é doença localmente avançada, doença que já cometeu boa parte do órgão e que é necessário realmente a amputação, seja parcial, né? Dependendo da localização na haste do pênis, seja total. Se for uma lesão que ela se localiza um pouco mais perto do corpo, né, um pouco mais longe da glande, infelizmente, a maioria dos casos é amputação total. Mas, se diagnosticado numa fase precoce, uma ferida que não melhora, com pomada, já tomou remédio, uma vermelhidão, uma coceira que não passa, de jeito, tá 1 ano com essa coceira. Sempre tem que acender o alerta de fazer uma biópsia, procurar um urologista para fazer uma biópsia para saber se se trata de câncer de pênis. E se tratando de câncer de pênis, for uma doença localizada, a gente consegue preservar o órgão. Entendi. Vamos já falar sobre isso, mas você falou, procurar o urologista. Isso. Nem sempre esse acesso ao especialista, logo no caso urologista, é tão fácil. Procurando uma unidade básica de saúde lá no município dele, já é o começo da caminhada? Já é o começo. O médico da família, né, ele pode muito bem examinar o paciente, né, e às vezes até fazer uma busca ativa. Você está sentindo alguma coisa no pênis, alguma lesão que apareceu. Às vezes o paciente incentivar ele a falar. Isso, que às vezes o paciente não fala, né, justamente por vergonha. Porque o homem tem tanta vergonha, é um órgão dele, normal, natural, senão ele não seria homem sem um pênis, né? Isso, na verdade a parte sexual para o homem é muito importante, né? Então, às vezes, até saber que tem uma doença e que talvez tenha que amputar, talvez ele não fale por receio disso acontecer. Achar que a doença vai sumir. Isso, ou que não vai progredir, né? Então, procurou uma unidade básica de saúde, procurou ali o posto de saúde da cidade dele. Já é um primeiro caminho, né? A partir daí ele pode fazer a trilha, vamos dizer, até o urologista, que seria a última etapa. Porque ainda é caro o tratamento, essa coisa toda, se não for pelo SUS? Isso, pelo SUS, infelizmente, poucos lugares no nosso estado fazem o tratamento, esse tipo de cirurgia. Tanto também a necessidade de talvez uma radioterapia, uma quimioterapia posteriores. Geralmente só em São Luís que faz isso, né? Então o paciente teria que ser diagnosticado lá para fazer primeiro uma biópsia, né? Tira um pedacinho da lesão para confirmar que é aquilo mesmo, e depois fazer o tratamento cirúrgico. Infelizmente é só em São Luís que faz, né? Em algumas outras cidades maiores, talvez Imperatriz, faça também, mas é mais em São Luís, né? E os pacientes que são de cidades longe, dos municípios longe de São Luís, geralmente vão para outros estados. Piauí, Pará, né, Tocantins. Tá. Quer dizer que ainda concentra bem só na capital o tratamento para essa doença, né? Isso. A maioria dos nossos casos em São Luís são provenientes da Baixada Maranhense. Da Baixada. Vamos já falar sobre isso. Nós vamos fazer um rápido intervalinho, esse assunto é tão complicado, tão difícil, que a gente vai tomar um café aqui para continuar falando sobre ele. Mas é um minutinho só e a gente está de volta já. Já estamos de volta falando aqui sobre a campanha de combate ao câncer de pênis, onde o Maranhão é tristemente o recordista mundial, gente, mundial. Só no ano passado aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, foram mais de 651 óbitos só no ano passado aqui no Brasil de uma doença que é evitável. E a gente está falando que o tratamento ele se concentra mais aqui na capital. Mas assim, pela experiência de vocês, tem algum ponto do estado onde você diria, esse aqui é um ponto mais crítico, é onde acontece a maior incidência de casos? Dá para identificar assim? Isso, maior incidência para os casos provenientes do norte do Maranhão, principalmente na Baixada Maranhense, né? Que é o que chega aqui para a gente em São Luís. Os casos das outras cidades, dos outros municípios mais distantes, geralmente eles vão para outros estados, né? Então Tocantins, Pará, Piauí. Fica mais perto até, né? Isso.
O Maranhão é enorme também, né? Isso. E nossa cidade, capital, fica localizada, cima, né? No extremo do estado, né? Então, o acesso realmente é mais difícil. E não só o tratamento cirúrgico, mas às vezes precisa complementar com o tratamento de radioterapia e quimioterapia, que também só faz São Luís. Aí já complica bastante, né? Você falou ainda agora que, dependendo da localização da lesão, a amputação pode ser parcial, total, essa coisa toda. Quanto mais perto do corpo, mais difícil a preservação do órgão. Preservação do órgão? Isso, porque a ideia é a gente tirar a lesão com margem, né? E... Bom, vamos pensar isso aqui. Mas é mais ou menos assim, se essa lesão for mais aqui perto da ponta, isso, é mais fácil o tratamento e a preservação do órgão. Isso, é mais fácil a preservação do órgão, isso. Que a gente consegue deixar, vamos dizer que a lesão aqui, a gente consegue deixar essa arte toda peniana ainda, manter o paciente conseguir urinar em ortostase, em pé, né? Conseguir ter relação em ortostase, que é em pé. Conseguir ter relação sexual, né? Agora, quando ela é muito próxima aqui, a gente já não tem como cortar e juntar de novo, não. Aí tem que tirar o órgão todo. Eu ia perguntar exatamente isso. Não dá para cortar e juntar um pedaço. Não tem essa costura, não. Não tem como. Não tem Tira como. o órgão todo, infelizmente. E aí a gente implanta a uretra no períneo, né? Naquela região de baixo ali, onde a gente anda de bicicleta, de cavalo. E ali ele tem que urinar sentado, infelizmente. Gente, o que isso representa para o homem? Se ele já tem o receio da doença, ele tem o receio de procurar um médico com vergonha, e ele precisa de um tratamento, vamos dizer, um apoio psicológico depois disso, né? Sem dúvida nenhuma. O impacto psicológico, o paciente é inimaginável, né? A gente não consegue medir. Eu não consigo imaginar, impacto, exatamente, né? Eu não consigo imaginar. Então, muitos pacientes evoluem com ansiedade, com depressão, tem separação, corre com litígio na família, separa da esposa, enfim. Realmente o impacto é grande. Ainda tem que passar por um tratamento ainda. Um tratamento, né? Que pode ser doloroso, né? Com radioterapia, com quimioterapia, que é bem... Eu imagino. Né? Então, eu acho que seria o equivalente, numa proporção maior, no caso do homem, à mastectomia da mulher. Isso. O seio da mulher é um sinônimo de feminilidade, de um símbolo de feminilidade. Isso. Assim como o pênis é a masculinidade para o homem, né? Mas no nosso caso, tirando o seio, você não perde a feminilidade, né? Isso. E altera um pouco a imagem corporal, mas no homem... É a imagem corporal só. Isso. Só isso, né? Mas a gente tem todos os impactos emocionais, psicológicos, essa coisa toda. Mas no homem ele perde a função. Isso, a função, é isso aí. Aí eu fico imaginando... Sexual e urinária. Pois é, a função sexual ela fica completamente comprometida, não existe. Se for amputação total, completamente comprometida. Amputação parcial, dependendo do comprimento da haste peniana que foi preservada. Vamos voltar para a caneta. Dependendo do que sobrar aqui, ele pode preservar a vida sexual. Pode. Quanto mais chegar aqui... Isso, aí maior chance de ter que amputar tudo, entendeu? O que é mais comum? Mais comum realmente são lesões na glande e no prepúcio, né? Na cabeça, no pênis e na pele que recobre o pênis. Então, na maioria dos casos, a gente consegue fazer a amputação parcial. Ah, menos mal. Menos mal. É menos mal, não é que não seja mal, mas é menos mal. Como esse homem é abordado? Assim, como vocês dão uma notícia dessa para um homem, que olha, você vai ter que amputar o seu pênis e ele vai embora todinho. Geralmente, quando ele chega ao urologista, geralmente são lesões... Eu vou até tomar um café, viu? São lesões que a gente chama de localmente avançadas, né? Então já tem aquela lesão vegetante, ele não tem muita dúvida, ele mesmo já tem o diagnóstico na cabeça dele. Então o impacto psicológico dele foi quando surgiu aquela doença. Geralmente quando ele chega no médico urologista já é para tratar e geralmente essa notícia não é tão impactante, porque ele já imagina o que vai acontecer, né? É verdade. Então, mas sem dúvida que mesmo assim tem um impacto psicológico quando você faz a cirurgia e uma situação delicada, viu? Bem delicada. Bem delicada. Eu imagino que vocês sofrem tanto quanto o paciente, né? Sim. Tem um impacto acho que tanto para o triste. Especialista quanto para quem vai perder o pinto, vamos dizer assim. Agora vamos falar dos cuidados. O que poderia evitar isso? Pelo que eu sei, água e sabão são um santo remédio. Isso. Água e sabão, principalmente, né? Várias vezes durante o dia, sempre que for tomar banho.
A cirurgia da circuncisão, que é a cirurgia de fimose. Né? Então, a gente tem um dado que os judeus eles têm um costume de fazer a circuncisão no 7º dia de vida, no período que a gente chama de neonatal. Então para lá não tem câncer de pênis. A incidência de câncer de pênis nos judeus é baixíssima, é a menor do mundo. Né? Então, a circuncisão realizada nessa fase da vida protege contra a doença. A circuncisão realizada após os 10 anos de idade, ela não protege contra a doença, se tiver que ter a doença, né? Mas ela melhora você conseguir diagnosticar precoce, que consegue ver melhor e fazer higiene, né? Além disso, que a gente tem hoje em dia de melhor, o câncer de pênis está muito relacionado também com HPV. E o que a gente tem de melhor para evitar essa doença hoje em dia é realmente a vacinação anti-HPV, que já é fornecida no SUS. Mas que mesmo assim veio cercada de tabus, de polêmicas e de tudo, né? O melhor resultado dela é quando ela é iniciada, ela é realizada antes do início da vida sexual das crianças, né? Então, para meninos 9 aos 14 anos, para meninas dos 8 aos 13 anos, ela é fornecida pelo SUS, mas ela pode ser feita em clínicas particulares até os 45 anos de idade. E a educação sexual, né? O uso do preservativo, diminuição do número de parceiras, né? Então tudo isso contribui também para evitar essa doença. Eu fico pensando aqui, a vida sexual dele pode colocar em risco a saúde da mulher, porque, por exemplo, se ele já tem uma lesão, vamos dizer que ele não sabe ainda, ele só está sentindo a coceira, aquele mal-estar, ele ainda não tem noção do que está acontecendo lá embaixo, tá? Mesmo se ele tem uma vida sexual ativa, de alguma forma, essa mulher, ela não pode ser contaminada, ela não pode sofrer efeitos colaterais depois? Ela pode, na verdade, se ele tiver infecção pelo vírus do HPV, ele pode passar para a esposa, né? E uma coisa importante que a gente não se atenta tanto. Vamos tomar café. É que o câncer de colo de útero, ele é quase 95% dos casos são provenientes de infecção por HPV. Então, o Maranhão, inclusive, é um dos campeões em incidência de câncer de colo de útero. Mas que coisa, então, talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra, pois é. Se ele está contaminado, se ele está com uma lesão no pênis e tem uma relação sexual, é claro que vai haver alguma transmissão ali, né? Na hora do orgasmo, qualquer hora pode acontecer. Isso. Por isso que a gente enfatiza a importância da vacinação, principalmente para as meninas, porque o câncer de pênis tem dados que até, no máximo, 80% dos casos são provenientes do HPV. O câncer de colo de útero, 95% é proveniente do HPV. Tudo, então, né? hábitos sexuais que não são de risco, né? E a vacinação. E no caso do menino, logo cedinho, aprender a lavar o pênis. Isso. Aprender a lavar o pênis já evita... Aquela história que a mãe a gente fala quando a gente é criança, se não lavar vai cair, cai mesmo. Gostei dela. Se não lavar, vai cair, gente. Então, lava. E depois que já tá, por exemplo, ele começa a sentir a coceira, aquela coisa toda. Aí, essa lavagem, mesmo que frequente, aí ele aprende, eu vou lavar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso, de alguma forma, vai evitar agravar a doença? Não. O que representa? Depois não que começou, mais. Que a célula já sofreu alteração genética e já se tornou um câncer, essas medidas não vão regredir a doença, né? Realmente é o tratamento mesmo. O que vai tratar é a cirurgia, né? E existem outros tratamentos com laser, com medicação, mas o que é mais resolutivo realmente é a cirurgia. Que coisa, né? Agora só uma última pergunta, assim, depois que tirou completamente, pode fazer implante, pode fazer alguma coisa que devolva a vida sexual para esse homem? Não, existem alguns protocolos de um brasileiro da Bahia de fazer umas cirurgias de aumento peniano, mas essa técnica, na verdade, vem da pediatria, que é das crianças que tem o que a gente chama de epispádia, complexo de distrofia vesical epispádia. E aí peraí, vamos repetindo esse nome aí, só para eu entender. Complexo de estrofia vesical, que a criança nasce com a bexiga aberta, né? E aí eles fazem uma cirurgia... Sem o pênis para fora, é isso? Isso. O pênis para fora, mas ele é curto, né? E aí é um defeito de fechamento da parede lunar, é um defeito embriológico, ainda na fase gestacional. E aí existe essa cirurgia para elevar o pênis, né? E aí existe uma ideia de transportar isso para o câncer de pênis. Por uma idade adulta. Mas ainda não está sendo praticado. E também não dá para fazer quando é amputação total, né?
Só quando é amputação parcial para tentar aumentar um pouquinho o comprimento. Colocar todo ele de volta não dá. Ainda é impossível, né? Vamos dizer ainda que pode se chegar a novas técnicas, mas por enquanto ainda é impossível, né? Então o jeito é lavar. Vamos ficar com esse ditado. Gente, pronto. Eu acho que é o melhor slogan para essa campanha. Se não lavar, pode cair. E se cair, não tem como botar de volta, gente. Então, cuidado. É só cuidado, atenção, higiene principalmente. Higiene. E não tem medo de médico. Mulher não tem medo. Mulher vai lá todo ano, faz tudo que tem para fazer, né? A mulher vai no médico desde cedo, né? Desde cedo. O homem não. Até porque depois que pariu, não tem mais jeito, né? Já perde completamente o medo de médico. Eu acho que a mulher está mais conscientizada nesse campo da saúde. Não, anos-luz à frente dos homens. Vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar. Olha, doutor, eu espero que da próxima vez que o senhor vem aqui, já me dê uma notícia dizendo que a gente saiu, pelo menos no segundo lugar. A gente já vai ficar contente. Porque o segundo lugar vai representar que a gente já não tem tantas mortes e tantas amputações, eu imagino. Mas, por enquanto, vamos ficar com a campanha, vamos ficar atentos, homens. Saúde é fundamental. Sem ela, não chega a lugar nenhum. Pronto, simples assim. É tipo a história, se não lavar, cai. Doutor Rafael Campos, muito, muito obrigado por participar do programa hoje, me ajudar a fazer o programa com todas essas informações. Eu que agradeço, pela oportunidade de poder esclarecer sobre essa doença, né, e tentar, com isso também, mudar a realidade do nosso estado, né? Vamos mudar, se Deus quiser. Muito obrigada, bom dia. Obrigada para você também, bom dia. Você já sabe, eu vou te esperar todos os dias aqui às 9 horas da manhã com muita informação séria desse jeito, ou menos séria, ou notícia boa, mas sempre para deixar o seu dia bem informado para você começar o dia dessa forma. Tchau e até a próxima.